Olá, amados, graças e paz, seja muito bem-vindo ao canal, que bom ter você aqui de novo e eu espero que você tenha vindo aqui com fome e com sede da palavra de Deus e eu espero que Ele supra as suas necessidades. Vamos orar? Antes de começarmos a meditar na palavra, vamos fazer uma oração, preparar o coração na certeza que Deus vai falar conosco. Querido Deus e Pai, obrigado mais uma vez por essa oportunidade de juntos podermos aqui ouvir e meditarmos na palavra do Senhor. Ainda que distante fisicamente, meu Deus, um dos outros, nós estamos aqui unidos numa só fé e unidos na Tua presença. A Tua palavra diz que onde estivessem duas ou mais pessoas reunidas no Teu nome, certamente o Senhor estaria presente entre elas. E nós cremos que o Senhor está presente entre nós. Papai, fala conosco. Nós precisamos ouvir a Tua voz. No nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Meu amado, minha amada, vamos meditar na boa palavra. Eu estou com tanta vontade de trazer para você uma palavra, poder abençoar a tua vida. Eu estou muito feliz que eu tenho recebido os feedback, retorno das mensagens, pessoas comentando, me mandando mensagem no WhatsApp, dizendo, pastor, que bênção, palavra abençoada, compartilhei com os meus contatos, eles amaram. Pessoas dizendo, pastor, o senhor está sendo usado por Deus para me ajudar, para trazer resposta para a minha vida. E eu fico muito feliz. Feliz de saber que nós somos um instrumento nas mãos dele. E eu peço que você ore por mim nas suas orações também. Muita gente me pede oração, mas é importante que você ore por mim também. Peça para Deus continuar me inspirando, me dando graça em nome do Senhor. E eu quero mais uma vez aqui ser um instrumento dele para poder te abençoar. Eu já te peço, compartilhe o vídeo. Tem tanta gente que precisa ser abençoada pela palavra de Deus. Da mesma forma que você tem sido alcançado por essa palavra, deixa Deus te usar para que outras pessoas também sejam alcançadas. Mas vamos lá, vamos para a palavra de Deus, que é isso que interessa, é para isso que nós estamos aqui. Evangelho de São João, capítulo de número 9. São João, capítulo 9. Eu quero ler com você para começar os versículos 1 e 2. Está escrito assim. E, passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Vamos lá. Jesus está passando, tem ali um cego de nascença, e eu quero já trazer uma reflexão na pergunta dos discípulos. Eles perguntaram, mestre, quem pecou para este homem nascer cego? Foram os pais dele ou foi ele? Medita nessa pergunta dos discípulos. Vê se parte dela não tem lógica nenhuma. Porque você perguntar se os pais pecaram e o filho nasceu dessa forma, pode até ter uma lógica. Os pais estão pagando, fizeram coisa errada, agora tem um filho cego para aprender. Tem uma lógica, não estou dizendo que é verdade isso. Agora, olha a outra parte da pergunta. Foi ele que pecou para ele nascer cego? Eu gosto até de fazer uma brincadeira aqui, Como que um feto pecou? Como que um bebê no ventre da mãe pecou? Eu costumo dizer, será que chutou demais a barriga da mãe? Será que foi muito guloso lá, comeu demais na barriga? Então não tem lógica você falar que uma criança nasceu cega ou com qualquer outra deficiência porque ela pecou. Mas a religiosidade faz isso com as pessoas. Muita gente, ela não raciocina. Ela se deixa levar por uma cegueira espiritual, por um fanatismo. Muita gente tem esse pensamento fora da lógica. Como que uma criança vai nascer com defeitos, cometendo um pecado? Então vamos lá. Essa parte deixa de lado porque não tem lógica nenhuma. Agora vamos meditar sobre a primeira parte da pergunta. Foram os pais dele que pecaram? Irmãos, existe no meio evangélico principalmente, não só no meio evangélico, eu acredito no meio religioso, um assunto chamado maldição hereditária. Eu gostaria de, resumidamente, eu não vou aqui, não é o propósito dessa mensagem, aprofundar esse tema, mas eu quero aqui superficialmente trazer um pouquinho de luz sobre essa questão. Maldição hereditária, ela existe e nós precisamos entendê-la. O que muita gente entende é o seguinte, esse filho, essa filha, ele está sofrendo por causa do pecado dos pais dele. É por isso, é uma maldição hereditária. Não, isso não é uma maldição hereditária, isso é contrário à Bíblia. A Bíblia diz que os filhos não pagariam pelo pecado ou pelos pecados dos pais. O que acontece com maldição hereditária é que existe sim, às vezes um mal chamado demônio na vida de pais que pode passar para os filhos.
e os filhos acabam ficando debaixo de uma maldição que foi hereditária, que foi herdada do pai. Agora, então isso é uma maldição hereditária. Pastor, um cristão pode viver uma maldição hereditária? Não, definitivamente não. Toda pessoa que entrega a sua vida a Jesus Cristo, toda pessoa que reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, essa pessoa ela não está mais debaixo de maldição. Ela se fez uma nova criatura. Está escrito na palavra. Quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então você que já aceitou Jesus, não tem maldição na tua vida. Você não pode mais aceitar viver debaixo de uma maldição achando que é porque seus avós pecaram, seus pais pecaram. Tem muita gente que diz assim, pastor, mas meus pais mexeram com coisas pesadas, mexeram com magia negra, com macumbaria, e hoje eu sinto isso. Não, se você aceitou Jesus, não. Se você ainda não entregou tua vida a Cristo, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, sim, é possível que haja uma maldição sobre a tua vida. Mas quem aceitou Jesus, não. Cristo nos resgatou da maldição. Hoje não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Então a primeira coisa que eu quero tirar da sua mente hoje, se você está vivendo uma maldição e já aceitou a Cristo, você está sendo enganado pelo diabo se você está pensando que isso é uma maldição hereditária. Não há mais. Só que vamos aprofundar um pouquinho mais. Tem gente que diz assim, pastor, eu acredito nisso, não estou pagando pelo pecado ou pelos pecados dos meus pais. Mas são pelos meus pecados, pastor. Eu cometi muita coisa errada no passado, eu fiz muita coisa ruim e eu sei que eu estou pagando pelo meu pecado. Se você está pagando, o que Cristo pagou? Todo aquele sacrifício na cruz, todo aquele sangue derramado, todo aquele sofrimento que ele teve, foi em vão? É isso que você está dizendo? Porque quando uma pessoa diz, eu estou pagando pelos meus pecados, então quer dizer que o que Cristo fez não está valendo. Eu não quero anular aqui as consequências dos pecados. Dependendo do pecado que a pessoa comete, ela tem as suas consequências. Se a pessoa infringiu a lei dos homens, ela vai pagar por aquela lei dos homens. Mas eu estou falando de não haver mais uma maldição sobre a pessoa. Consequência é uma coisa, maldição é outra. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que comete um adultério, ela pode ter como consequência o final do relacionamento dela. O seu cônjuge pode não querer mais continuar com aquela pessoa. Isso é uma consequência do pecado. Agora, o que eu estou falando é outra coisa. Eu estou falando de pessoas que vivem enfermas, pessoas que vivem na miséria, pessoas que vivem perturbadas e o diabo consegue convencê-la que essa pessoa está pagando porque ela no passado fez uma coisa ruim. Nós precisamos entender que a Bíblia, como a história, é dividida antes e depois de Cristo. Antes de Jesus morrer e ressuscitar, está todo mundo debaixo da lei. Está todo mundo debaixo do pecado. Por isso você vai ver Jesus dizendo para aquele homem paralítico que foi curado, Jesus falou, vai, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Por isso Jesus diz para aquela mulher pega em adultério, eu não te condeno, agora vai em paz e não peques mais. Então, eu não estou aqui querendo com essa mensagem incentivar o pecado. Eu não estou querendo dizer aqui que você pode pecar porque não vai acontecer nada com você. Não é isso, até porque isso seria contrário à palavra de Deus. Mas eu quero te dizer, principalmente para você que já se arrependeu, que já largou o seu pecado, que você não aceite mais a condenação do diabo sobre a tua vida. Romanos 6,14 diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O apóstolo Paulo continua no versículo 15 dizendo, não quer dizer com isso que você pode sair pecando. Então eu entendo que o que Paulo quer dizer é que nós não estamos mais debaixo de uma condenação. Romanos 8,1 diz isso. Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se você já aceitou a sua vida, já aceitou Jesus em sua vida, já entregou sua vida a Cristo, não há mais condenação para você. Não tem mais porque você viver hoje debaixo de um mal. Pastor, então o que eu faço? Por que eu estou debaixo dessa maldição então? Por que esse mal está na minha vida? Olha o que Jesus respondeu aos discípulos. João 9, versículo de número 3. Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então Jesus diz, olha, esquece o pecado.
Nem ele pecou, nem os pais dele. Esquece. A questão não é essa. Aconteceu assim para que se manifeste as obras de Deus na vida dele. Então, esse mal que porventura possa estar na tua vida, não fica procurando, mas será que eu fiz isso, eu fiz aquilo? Não. O problema é que você está fazendo. Você está vivendo em pecado? Você está fazendo coisa errada propositalmente? Você quer fazer o errado? Então você precisa se arrepender. Agora, pastor, eu não me lembro de nenhum pecado. Eu sei que eu já errei muito, eu sei que eu ainda erro, mas eu me arrependo. Então esquece o pecado. Agora você precisa da fé para manifestar as obras de Deus na tua vida, para viver os milagres de Deus. Como você vai ter milagres para contar se você não passar por provas? Então essa luta que você está enfrentando, esse mal que porventura esteja na tua vida, não é maldição, não é que você tem que se conformar com isso, porque seus avós pecaram, seus pais pecaram, porque você pecou, não. É para você agora se levantar e tomar posse da tua bênção. É para você usar a tua fé. Jesus não está contra você. Tem muito crente que acha assim, eu cometi um pecado, então o mal já está na minha vida. Agora o diabo já tem direito para agir na minha vida porque eu pequei. Não é isso que a gente vê na nova aliança. O pecado, ele tem ali os seus malefícios, mas não é uma coisa automática. Nós vamos ver na Bíblia que Deus, ele dá tempo para a pessoa se arrepender. A pessoa ela só vai pagar pelo pecado dela se ela não se arrepender. Nós vamos ver no livro de Apocalipse, pelo menos 2 passagens. Uma onde Deus fala lá com a igreja e ele diz, olha, você tem boas obras, mas você deixou o teu primeiro amor. Então eu peço que você lembre de onde você caiu e se arrependa. Quando não, eu virei a ti e tirarei o seu castiçal. Então Jesus está dizendo, eu estou tirando o teu castiçal porque você deixou as primeiras obras. Não, ele está dizendo, você deixou, mas eu estou falando para você, lembra e arrepende. Então ele está dando tempo. Para uma outra igreja ele diz assim, olha, eu já dei tempo para vocês se arrependerem e vocês ainda não se arrependeram. Eu vou colocar de cama, eu vou matar os seus filhos se não se arrependerem. Então primeiro ele diz, eu já dei tempo e vocês não se arrependeram. Aí Deus está dizendo, olha, se não se arrepender, então ele está dando mais tempo, aí eu vou vir, o mal vai vir sobre vocês. O apóstolo João diz na primeira carta dele, no capítulo 1, a partir do versículo 8, 9, ele diz assim, olha, se dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos. Então todo mundo peca. Então, se toda maldição é o pecado, então todo mundo tinha que estar debaixo de uma maldição, porque todo mundo erra. João diz, se vocês confessarem o pecado, Deus é fiel e justo para perdoar vocês e purificar de toda a injustiça. No capítulo 2 da primeira carta de João, no versículo 1, ele diz assim, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então ele está dizendo, olha, não pequem, o pecado não é uma coisa boa, mas se você pecar, não esqueça, você tem um advogado, você tem alguém que vai diante do juiz, do Pai, para interceder por você. E esse advogado é Jesus Cristo, o justo. Então você tem um advogado. Você não precisa mais viver debaixo de uma condenação. Você não precisa mais viver debaixo de um juízo. Nós só seremos julgados se não julgarmos a nós mesmos. Se você errou e reconhece que errou, pediu perdão e parou com aquilo, por que você estaria hoje sendo condenado? Se Cristo já pagou pelos seus pecados. Então a palavra que Deus pôs no meu coração hoje para você é essa. Não viva debaixo mais de condenação. Não aceite o diabo ficar te condenando, ficar te acusando. Não permita Satanás te colocar debaixo do jugo dele. Você hoje é uma nova criatura e se você não aceitou Jesus, aceite. Entregue tua vida para Cristo, sai debaixo do poderio de Satanás e se coloca no reino do amor de Deus. Você pode e deve se levantar agora. Tomar posse da tua bênção, do teu milagre. E dizer, eu não vou mais viver essa situação. Eu não vou ler o texto todo aqui, mas Jesus ele faz ali um lodo, coloca nos olhos daquele cego, e ele manda o cego se lavar lá no tanque. E o cego se lava. E ali ele começa a enxergar. E aí é interessante, eu quero só ler isso aqui com você. Olha o que as pessoas começaram a dizer. No versículo de número 8. João, capítulo 9, versículo 8. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam, não é este aquele que mendigava e que estava sentado... Perdão, eu errei. Eu não vou cortar o vídeo aqui não quero dar corte no vídeo, eu vou ler de novo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam, não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam, é este, e outros, parece-se com ele. E ele dizia, sou eu. Diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos?
Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Aleluia! Simples assim. As coisas de Deus, elas são simples. Os homens é que complicam. Os homens é que tentam deixar tudo mais difícil. Aquele homem era cego, mendigava, estava ali, abandonado. Muitos olharam e viram ele curado, liberto, com os olhos abertos, enxergando, andando normalmente. E ficaram confusos. É ele? Não é? Parece? E ele disse: sim, sou eu mesmo. Mas como isso? Foi o homem chamado Jesus. Fez um lodo, colocou nos meus olhos, me mandou lavar, eu lavei e vi. Meu amado, a tua bênção chega agora para você. Toma posse dela. Para de deixar o diabo te condenar. Se levante agora e diga: Jesus falou que eu estou curado, então eu estou curado. Jesus diz que eu estou perdoado, então eu estou perdoado. Eu tomo posse do meu perdão. Eu estou livre de maldição. Eu estou livre de condenação. Se levante para viver o melhor de Deus. Aqueles que te viram até hoje irão olhar e dizer: o que aconteceu com você? Você está mudado. Você vivia doente. Você vivia endividado. Você vivia perturbado. Você vivia triste, nervoso, agitado. E agora você está em paz. Agora você está bem. Você não tem mais doença. Você está livre de todo mal. E tudo isso é para que Deus seja glorificado. É para que Deus seja exaltado em Cristo Jesus. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Eu creio que a fé está aí no seu coração. Tome posse da bênção agora, em nome de Jesus. Aleluia. Papai, mais uma vez, obrigado. Obrigado pela mensagem que liberta, que sara, que transforma e que salva. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é essa, meu Pai, que não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Que em Jesus nós somos libertos da maldição. Hoje nós somos livres. Muita gente ainda cita a lei, meu Deus, dizendo: não, mas a Bíblia diz que Deus visitaria a maldade dos pais nos filhos. Isso era lei, meu Deus. Hoje não. A graça é: dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Oh, aleluia. Meu Deus, eu declaro essas pessoas abençoadas. Eu declaro essas pessoas livres, meu Deus, de todo peso de jugo, de condenação. Eu declaro elas debaixo do teu jugo, Senhor, que é leve. O jugo que é suave é leve, o fardo é leve. Oh, meu Deus, eu declaro essas pessoas abençoadas. Eu declaro essas pessoas livres de toda maldição, de todo pecado, de toda condenação. Eu digo: meu irmão, minha irmã, seja livre de todo mal. Você que agora está entregando a tua vida a Jesus, reconheça os seus pecados, peça perdão e seja livre também de toda condenação. Pai, muito obrigado. Eu te louvo e te agradeço por mais essa palavra. No nome de Jesus, amém e glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Deus é tão bom o Evangelho. Evangelhos são boas novas. Seja livre de todo mal, para a glória de Deus. Deixa aí os comentários mais uma vez. Deixa aí: não há condenação. Não há condenação. Lembrando que não há, o A é com H, tá? H-A. Não há condenação. Que Deus fale mais ao teu coração. Compartilhe essa mensagem para outras pessoas também serem abençoadas. Eu fico por aqui. Se Deus permitir, na terça-feira estaremos aqui de volta. Forte abraço do Pastor Cleiton e até uma próxima.